O torpedo atingiu o casco do MV Pacific Star às 2h19 da madrugada. Não era um torpedo pesado de grande porte, era um torpedo leve. O tipo lançado pelos tubos Al-Fajr de um submarino da Marinha dos Guardiões da Revolução Islâmica, ou pelos lançadores de torpedo de uma embarcação de ataque rápido operando nas águas rasas do centro do Golfo. A ogiva carregava aproximadamente 45 kg de explosivo de alto poder. Na linha d'água, na seção de meia nau do bombordo de um graneleiro de 180 metros, 45 kg de explosivo detonados contra chapas de aço abriram uma brecha de 1,20 m, inundaram 2 porões de carga ao longo de aproximadamente 40 minutos e colocaram o Pacific Star em uma escora de 12 graus que suas bombas de lastro não conseguiram corrigir completamente. O impacto foi ouvido da ponte de comando. O comandante estava à mesa de cartas quando o convés estremeceu sob seus pés. Sua primeira transmissão no canal 16 veio 38 segundos após a detonação. Sua voz na gravação posteriormente reproduzida no briefing pós-incidente da 5ª Frota era completamente serena. Mayday! 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 Aqui é o MV Pacific Star. Fomos atingidos por um projétil no bordo de bombordo. Estamos tomando água. Estamos em escora. Posição a seguir. O Mayday do navio em escora chegou ao Centro Conjunto de Informações Marítimas no Bahrein 28 segundos depois. 51 segundos após o início da transmissão de socorro, o oficial de serviço já havia cruzado a posição A e S do Pacific Star com o quadro de superfície atual e estava analisando os ativos navais disponíveis mais próximos. O mais próximo não era um contratorpedeiro, não era um cruzador. Eram 2 helicópteros MH-60R de um destacamento de aviação naval sediado em um local de operações avançadas no centro do Golfo, designado como elemento de vigilância de superfície noturno para o setor. Os 2 helicópteros estavam a 31 milhas náuticas da posição do Pacific Star. Em velocidade máxima, 11 minutos e 30 segundos antes de os helicópteros chegarem, 4 embarcações de ataque rápido da Marinha dos Guardiões emergiram de um rumo de 047 graus, do nordeste, na direção da costa iraniana, em alta velocidade, fechando sobre o graneleiro danificado e em escora pelo seu bordo de estibordo. Sua aproximação não era uma operação de resgate. Era a fase de exploração de uma sequência planejada. Torpedear um navio, reduzi-lo, imobilizá-lo, abordá-lo enquanto ele está distraído com seus próprios danos e sua tripulação concentrada no controle de avarias. O comandante do Pacific Star avistou as 4 embarcações em seu radar 2 minutos após o impacto. Transmitiu a aproximação delas ao Centro Conjunto de Informações Marítimas 1 minuto depois. 44 segundos após essa transmissão, o oficial de serviço do centro vetorizou ambos os MH-60R para a posição do Pacific Star em rota de interceptação e, simultaneamente, transmitiu ao combatente de superfície disponível mais próximo, o USS Decatur, a 54 milhas náuticas a sudoeste. O USS Decatur alterou o curso em velocidade máxima instantes depois. Tempo estimado de chegada: aproximadamente 92 minutos. 11 minutos e meio antes de os helicópteros chegarem. 92 minutos antes de o contratorpedeiro chegar. E 4 embarcações de ataque rápido dos Guardiões da Revolução, fechando sobre um graneleiro de 180 metros incapacitado e em escora a 35 nós. Esta é a análise completa. Para entender por que a operação combinada de torpedo e abordagem dos Guardiões da Revolução era mais sofisticada do ponto de vista operacional do que qualquer interdição anterior conduzida pela força no Golfo, é preciso compreender a lógica de sequenciamento e o que ela pressupunha sobre o cronograma de resposta americana. A operação havia sido planejada com base em uma avaliação específica da cobertura de vigilância no setor pelo qual o Pacific Star estava transitando, um setor que os Guardiões da Revolução vinham observando por semanas, por meio do tipo de coleta paciente e sistemática de padrões de comportamento que caracterizava suas operações mais sofisticadas. O setor tinha uma característica de cobertura que os Guardiões haviam identificado e explorado.
A rota padrão de patrulha dos helicópteros para o elemento de vigilância noturno passava pelo setor em um ciclo de 2 horas. A rota de trânsito do Pacific Star havia sido traçada contra esse ciclo, e o ataque foi cronometrado para a janela entre as passagens de vigilância, especificamente a janela em que os helicópteros acabavam de completar seu trânsito pelo setor e estavam na extremidade mais distante de sua rota de patrulha, maximizando o tempo antes que pudessem responder a um incidente naquele setor. No momento do impacto do torpedo, os 2 helicópteros estavam na borda ocidental de sua rota de patrulha, a 31 milhas náuticas da posição do Pacific Star, com 11 minutos e meio de tempo de trânsito antes de poderem estar no local. A operação de abordagem dos Guardiões pressupunha aproximadamente 20 minutos desde o impacto do torpedo até a conclusão da transferência da equipe de abordagem para o navio avariado, tempo suficiente para ter uma equipe a bordo antes que qualquer resposta militar pudesse chegar, e tempo suficiente para que remover essa equipe, sob pressão militar, exigisse ação contra uma equipe de abordagem armada em proximidade com a tripulação civil. Era a doutrina da vantagem combinada ampliada. Um torpedo em vez de uma aproximação em enxame, um navio seriamente avariado em vez de um meramente cercado, uma tripulação lidando com inundação e 12 graus de escora em vez de uma tripulação em plena prontidão. As condições para a abordagem haviam sido preparadas pelo torpedo, não pela formação de superfície. O primeiro helicóptero, Gulf Sierra 14-1, chegou sobre a posição do Pacific Star 11 minutos e 36 segundos após a ordem de vetorização do oficial de serviço. A cena registrada por seu sensor FLIR na primeira passagem a 400 pés correspondia ao quadro de inteligência que o Centro Conjunto de Informações Marítimas havia construído a partir do Mayday e das atualizações do comandante durante o trânsito. O Pacific Star em escora de 12 graus para bombordo, fazendo aproximadamente 2 nós em seu último rumo comandado. 2 das 4 embarcações de ataque rápido ao longo do casco de estibordo na seção de meia nau, uma embarcação cobrindo a proa, uma embarcação cobrindo a popa. A transferência de pessoal estava em andamento. O FLIR mostrava claramente figuras no convés de estibordo do Pacific Star e uma escada de corda descendo de um fixador de convés de meia nau até a embarcação de ataque rápido mais próxima ao lado do navio. A transferência ainda não estava completa. A chegada do helicóptero havia interrompido. 2 figuras já haviam alcançado o convés da embarcação e estavam no processo de puxar a escada de corda para baixo quando a chegada do helicóptero as fez parar e olhar para cima. O piloto do Gulf Sierra 14-1 fez seu pedido de autorização de engajamento 13 segundos após chegar ao local, o tempo necessário para avaliar o quadro, confirmar a abordagem em andamento e transmitir. O pedido chegou ao comandante do USS Decatur, que havia sido designado como autoridade tática no local para o engajamento. A autorização de abertura de fogo retornou 18 segundos após o pedido. A autorização incluía uma restrição específica que governaria todo o engajamento. Não use armamento em nenhuma embarcação que esteja ao lado do Pacific Star com pessoal em transferência. Os civis no convés do navio e a proximidade da equipe de abordagem ao casco tornavam inaceitável qualquer engajamento que colocasse armamento próximo ao casco do navio. Essa restrição definiu a geometria do engajamento pelos próximos 19 minutos. As 2 embarcações ao lado do casco do Pacific Star estavam, durante toda a duração de seu contato com o navio, fora do envelope de fogo livre. As 2 embarcações cobrindo a proa e a popa, a distâncias de 50 e 70 metros do casco, respectivamente, estavam dentro do envelope de engajamento. O Gulf Sierra 14-1 designou a embarcação de cobertura da proa. O Hellfire impactou 50 metros à frente da proa do Pacific Star. A detonação produziu uma onda de pressão sentida a bordo do cargueiro. Os tripulantes na ponte relataram a concussão como um impacto físico agudo, mas a distância foi suficiente para evitar danos por fragmentos ao navio. A embarcação foi destruída. A tripulação da embarcação de cobertura da proa não sobreviveu. O Gulf Sierra 14-2 engajou a embarcação de cobertura da popa simultaneamente.
Os dois helicópteros haviam coordenado sua aproximação, de modo que tanto a embarcação da proa quanto a da popa pudessem ser engajadas na mesma janela de tempo, impedindo que qualquer uma se reposicionasse para cobrir o flanco do outro engajamento. O Hellfire do Gulf Sierra 14-2 impactou a embarcação da popa 2 segundos após o engajamento da proa. A embarcação da popa foi destruída. As duas embarcações ao lado do casco se separaram imediatamente do Pacific Star. A equipe de transferência, as duas pessoas que já haviam alcançado o convés da embarcação de ataque rápido e quaisquer membros da equipe ainda na escada de corda, agora estava em uma embarcação que acelerava para longe do casco do navio em velocidade máxima, com a escada arrastando atrás e depois se soltando conforme a embarcação se afastava. A restrição contra o engajamento de embarcações ao lado do casco havia expirado. Ambas as embarcações estavam agora livres do flanco do Pacific Star. O Gulf Sierra 14-1 engajou a primeira embarcação 33 segundos após os engajamentos da proa e da popa, durante os quais a embarcação havia coberto aproximadamente 150 metros a partir do casco do navio. O Hellfire impactou 5 segundos depois. Havia 3 pessoas a bordo da embarcação no momento do impacto. Os 2 que estavam a bordo como tripulação de extração durante toda a operação e os 2 que haviam sido transferidos do navio. Todos os 4 foram perdidos. A segunda embarcação, que havia estado ao lado do casco, usou os segundos adicionais para abrir mais distância. Estava a 280 metros do casco quando o Gulf Sierra 14-2 atirou. O Hellfire impactou 5 segundos depois na posição de 280 metros. A embarcação foi destruída. 4 embarcações engajadas, 4 embarcações destruídas. Tempo total de engajamento desde o primeiro lançamento de Hellfire até o impacto final, 49 segundos. O convés de estibordo do Pacific Star estava vazio de pessoal iraniano. A escada de corda havia desaparecido. A operação de abordagem, que estava a segundos de ter uma equipe completa a bordo quando os helicópteros chegaram, havia colocado 2 integrantes dos Guardiões da Revolução no convés do navio antes da interrupção. Esses 2 indivíduos, visíveis no FLIR tendo descido da escada para o convés do navio e não para a embarcação, estavam agora a bordo do Pacific Star. A transmissão do comandante veio logo depois. 2 indivíduos armados estão no convés na seção de meia nau de estibordo. Não estão se movendo. Solicitamos orientação. Os 2 integrantes dos Guardiões da Revolução, que haviam transferido para o navio antes de o helicóptero chegar, estavam de pé no convés de estibordo do Pacific Star, sem para onde ir. Suas embarcações de extração eram destroços. Sua formação havia desaparecido. Os helicópteros estavam acima deles. Estavam armados. O FLIR mostrava as armas, mas não faziam nenhum movimento agressivo. O piloto do Gulf Sierra 14-1 transmitiu ao comandante segundos depois. Pacific Star, ordene que toda a tripulação civil permaneça dentro dos alojamentos. Mantenha seus convéses livres. Monitoraremos os indivíduos armados. Não se aproxime deles. Os 2 integrantes dos Guardiões permaneceram no convés de estibordo por 27 minutos, durante os quais os helicópteros mantiveram uma órbita contínua acima e o comandante manteve sua tripulação dentro. Ao final desse período, um dos 2 indivíduos colocou sua arma no convés e ergueu as mãos. 14 segundos depois, o segundo indivíduo fez o mesmo. Ambos sentaram no convés com as mãos visíveis. O USS Decatur chegou 56 minutos após o impacto do torpedo. A equipe de abordagem do contratorpedeiro, transportada ao convés do Pacific Star pelo RHIB do navio, imobilizou os 2 integrantes dos Guardiões da Revolução sem incidentes 15 minutos depois. Ambos foram transferidos para o contratorpedeiro para avaliação médica. Ambos tinham ferimentos leves consistentes com o movimento da embarcação durante a tentativa de abordagem, cortes e hematomas, sem ferimentos à bala, sem ferimentos por estilhaços. Foram repatriados ao Irã pelo mecanismo padrão de transferência de incidentes do Golfo 14 dias após o engajamento. A inundação do Pacific Star foi estabilizada pelas próprias bombas do navio dentro de 40 minutos do impacto do torpedo.
A brecha estava em uma configuração que os procedimentos de controle de avarias do navio conseguiam gerenciar sem assistência externa. O navio foi colocado a reboque por um rebocador de salvamento e chegou ao porto em Fujairah na tarde seguinte. O reparo do casco exigiu 3 semanas. A carga, 22 mil toneladas de maquinário industrial, estava intacta. A análise de inteligência do engajamento foi a avaliação de incidente do Golfo mais forensicamente detalhada dos 18 meses anteriores. A sequência combinada de torpedo e abordagem representava um nível de capacidade que a avaliação de ameaça da comunidade de inteligência não havia modelado anteriormente como um plano operacional ativo dos Guardiões da Revolução. A análise anterior havia tratado o emprego de torpedo por embarcações de ataque rápido dos Guardiões como uma capacidade contingencial e não como uma operacional. O torpedo usado no ataque foi recuperado do fundo do mar a 44 metros de profundidade por uma equipe de mergulho de eliminação de artefatos explosivos 7 dias após o incidente. Era um torpedo leve do tipo Valfager, consistente com os perfis de armas associados às embarcações de ataque rápido dos Guardiões da Revolução na configuração do centro do Golfo, que não havia detonado completamente. A carga principal havia detonado. A seção de propulsão havia se separado e afundado intacta, fornecendo à equipe de mergulho um sistema de propulsão completo para análise técnica. A análise confirmou uma assinatura de produção iraniana dos Guardiões da Revolução nos componentes de propulsão, consistente com o torpedo tendo sido carregado e disparado de uma embarcação de ataque rápido e não de um submarino. A plataforma de disparo não havia sido identificada no momento do engajamento inicial. O rumo de aproximação do torpedo, derivado da localização da brecha no casco e do rumo do Pacific Star no momento do impacto, apontava para o nordeste, consistente com uma plataforma operando na direção da costa iraniana. O quadro de radar de superfície no setor não havia mostrado um contato naquele rumo nos 30 minutos anteriores ao impacto que pudesse ser identificado positivamente como a plataforma de lançamento. A busca pela plataforma no pós-incidente, conduzida pelo USS Decatur e por ativos P-8, que haviam sido redirecionados para o setor, não encontrou nenhum contato na posição de lançamento. A plataforma de disparo havia se movido rápido o suficiente para sair do setor antes do início da busca, ou havia sido pequena o suficiente como retorno de radar para escapar da detecção na análise de tráfego pós-incidente. A melhor avaliação da comunidade de inteligência, arquivada com confiança baixa a moderada, era que a plataforma de disparo era uma embarcação de ataque rápido modificada configurada para emprego de torpedo, uma capacidade que havia sido documentada nas ordens de batalha da Marinha iraniana por anos, mas que não havia sido usada anteriormente contra embarcações comerciais. A resposta operacional de 5 partes às conclusões do incidente incluiu uma atualização permanente da classificação de ameaça de torpedo para embarcações de ataque rápido dos Guardiões da Revolução no centro do Golfo, de contingencial para operacional. Uma reclassificação que alterou a postura dos ativos de vigilância de superfície e de submarinos atribuídos ao setor. Também impulsionou uma modificação da rota padrão de patrulha dos helicópteros para eliminar a lacuna máxima de resposta de 11 minutos e meio a qualquer setor, alcançada por meio de uma combinação de horas de patrulha adicionais e uma geometria de rota revisada que mantinha cobertura em intervalos mais estreitos. A geometria de rota revisada foi a mudança de uso de ativos mais significativa no quadro de patrulha de aviação do Golfo em vários anos. Os 2 integrantes dos Guardiões da Revolução, repatriados ao Irã, foram os únicos indivíduos da força atacante a sobreviver ao engajamento. Os 4 barcos e suas tripulações estavam no fundo do Golfo Pérsico Central. O Pacific Star estava em dique seco em Fujairah. Seu comandante, em uma entrevista à organização responsável pelos relatórios de incidentes marítimos do Golfo, descreveu a chegada dos helicópteros como o resultado operacional que havia feito a diferença entre uma abordagem e um resgate. Se eles tivessem chegado 8 minutos mais tarde, teria havido uma equipe completa no meu convés, e eu não sei o que teria acontecido depois disso. 8 minutos.
A margem entre 11 minutos e meio e 20. A margem entre dois homens com as mãos erguidas em um convés e uma equipe de abordagem completa com a tripulação à sua mercê. No Golfo Pérsico, os minutos são a medida de tudo.